Então, o transplante hoje ele tem 90% de sucesso. Poucas intervenções em medicina são tão impactantes na vida de um paciente como o transplante, né? A possibilidade de viver melhor, viver mais. No Brasil todo, nós temos excelentes centros de transplantes que têm esse mesmo conceito de ter times que se dividem para poder fazer a cobertura do dia todo, todos os dias do ano. A doença de Chagas é uma doença relacionada a condições socioeconômicas muito ruins. E nós temos a maior experiência do mundo em transplante cardíaco numa doença de Chagas. Então, nós estamos fazendo transplante, que é alta tecnologia, por uma doença chamada negligenciada. Nós, como transplantadores, temos essa máxima de que o anonimato é muito importante. O doar é um ato de amor extremo, e a partir dali, essa família precisa também ter o seu tempo de sedimentar seu luto, e essa família que recebe, a partir daí, voltar a viver. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E voltei para conversar com o Dr. Fernando Bacal. O Dr. Fernando Bacal tem um currículo extraordinário, é um cardiologista com 30 anos de experiência. Olha ele aí. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o convite. Esse convite que você sofreu um pouco para entrar, né? Obrigado, Leda. Obrigado pela oportunidade. É um prazer. O prazer é nosso, meu e de todo mundo que está aqui nos assistindo. Encantados com o seu currículo, com sua experiência e com o seu trabalho. O Brasil inteiro parou para participar da Esperança do Faustão, né? Do transplante. E eu queria começar por aí. É uma vitória extraordinária da medicina. Vocês devem ficar muito emocionados, né, de conseguirem esse resultado, né? Leda, você sabe que o transplante é algo que eu considero revolucionário, né? Nós falamos de transplante desde o final da década de 60, e eu costumo dizer que é que nem o homem chegou à Lua no final da década de 60 e foi feito o primeiro transplante em humanos na África do Sul. Então, eu trabalho nessa área há 30 anos, eu me emociono sempre, porque poucas intervenções em medicina são tão impactantes na vida de um paciente como o transplante, né? A possibilidade de viver melhor, viver mais, sair de uma doença como a insuficiência cardíaca, que é uma doença que impõe muitos limites, né? E claro, com a história do Fausto, deu trouxe à tona essa discussão para toda a população, que nós vimos como muito positivo, porque nos deu oportunidade de esclarecer muitas coisas que grande parte da população desconhecia, e entramos no debate do dia a dia de todos. O que você acha que deve ser importante a gente colocar para a população para ajudar a aumentar o número de doadores, ajudar a divulgar mesmo, no sentido real e bom da palavra, né? Porque é um trazer a vida, né? É trazer de volta a vida. É bem isso. Eu acho que explicar como funciona todo o processo de transplante, né? Quando se fala assim, é uma lista única, é uma fila única, uma lista única, que é o nome mais correto, mostrar que é uma lista muito democrática, né? Todos os pacientes entram num cadastro do Sistema Nacional de Transplantes, que é ligado ao Ministério da Saúde, claro, com as suas regionais, cada estado tem a sua central de transplante, mas é tudo do Sistema Nacional de Transplante, que preenche critérios muito objetivos para você transplantar um paciente. Primeiro tem que ser identidade de sangue, quer dizer, ter isogrupo, tem que ser o mesmo tipo sanguíneo, tem que ter proporções de tamanho e peso compatíveis. Os critérios de gravidade, que são os critérios que nós falamos que são de priorizações, são pacientes que eventualmente passam na frente porque estão em situações clínicas mais graves, com risco mais risco de vida, né? Então eles podem passar na frente, e no critério de desempate são o tempo de espera, o tempo de fila, né? Então isso nos proporcionou mostrar isso, como funciona o Sistema Nacional, muito transparente, muito democrático, totalmente auditável pelas outras equipes e pelo Ministério Público.
E também discutir os critérios de morte encefálica, falar que as famílias devem falar em casa sobre transplante, né? Discutir isso nas famílias, porque é a família que decide, no final das contas, numa eventualidade, numa tragédia, numa morte inesperada de um ente querido, é a família que vai decidir, né? Então é muito importante que esse assunto tenha sido discutido. Então, são vários pontos para que a gente cresça em transplante no país, né? É um país transplantador, é um país que tem o maior sistema público de transplantes do mundo, né? 90% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, imaginar que o paciente tem todo o seu tratamento de uma alta complexidade como transplante totalmente financiado pelo SUS, né? Então, acho que a gente tinha muita coisa boa para falar da história do transplante do país nessas semanas aí que virou notícia. A gente pode esclarecer várias coisas. Uma coisa que me chamou a atenção, logo que eu comecei a ler sobre o transplante do Faustão exatamente, foi que o primeiro da fila, a notícia saiu muito ruim, porque às vezes os jornalistas resumem demais. Então saiu assim: o primeiro da fila, a equipe da primeira pessoa da fila, recusou o coração. Eu levei quase 5 dias para descobrir e para ler uma notícia que dizia que a pessoa que estava em primeiro lugar na fila era uma pessoa, por exemplo, me parecia um mignon diante do coração que estava em questão. É isso? A pessoa era pequena e o coração era grande? Não sei. Se a gente falar em língua, em português, claro. Leda, são vários os critérios que fazem com que uma equipe eventualmente descarte aquele determinado órgão, né? Eu não sei ao certo o critério que foi estabelecido, que é uma coisa das equipes, né? Não foi a nossa equipe, obviamente, foi uma outra equipe que foi oferecida. Tem a ver com o receptor, muitas vezes, se o receptor, quem vai receber o coração, está com uma febre, está com uma infecção, ou tem uma condição clínica naquele dia que impossibilita dele ir para o centro cirúrgico. Existem questões de logística, tem questões da compatibilidade do tamanho daquele doador para aquele receptor, tem as questões imunológicas. Imunológicas quer dizer, quando nós cruzamos o sangue do doador e do receptor, e se tem anticorpos muito parecidos, é um risco maior de rejeição. Então, são vários os critérios. Eu não saberia dizer exatamente o critério que foi definido para aquele receptor que não foi aceito. É técnico. Então, foi a equipe que foi avisada primeiro, optou por não ir adiante naquele doador. A partir daí, na madrugada, nós fomos avisados, é onde nós entramos no momento da decisão, né? Quando a central de transplante nos avisa: olha, tem um doador para tal paciente, vocês aceitam ou não? E nós aceitamos, e a partir daí montamos a nossa logística para fazer a captação. Isso é que nem obstetra, no meio da madrugada você recebe um telefonema, o bebê vai nascer, o coração nasceu aqui, é isso? É isso. É 30 anos que nós fazemos isso, porque esse transplante é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia que você consegue marcar. E principalmente coração, porque eu trabalho com tempo de isquemia, que é o tempo que, não sei se todo o público sabe, mas o tempo de isquemia, ele conta a partir do momento que o coração sai do peito de um doador até ele estar batendo no peito do receptor. Esse tempo não pode passar de 4 horas. E quando nós somos avisados de um doador, primeiro nós temos 1 hora para tomada de decisão e montar a nossa logística para aceitar. Então, quando é uma captação à distância, nós temos que ver voo, parcerias com a FAB, parcerias com a Polícia Militar e Civil, com helicópteros, ou se nós vamos com ambulância quando o doador está a menos de 100 quilômetros do nosso hospital. Então, é toda uma logística que é montada a partir disso, que você sabe naquele momento. Então, eu também tenho uma frase que eu falo que o transplante não é para um super-homem, não é para uma super-mulher, é para time. Então, você tem que ter uma equipe que trabalha 24/7, todos os dias do ano. Muitos dos transplantes são em feriados, são aos fins de semana, nas madrugadas.
Portanto, nosso papel é montar times, né, tanto de cirurgiões como de clínicos, da equipe multidisciplinar, que faz com que a gente tenha esse volume tão grande de transplantes no país. Então, são vários. No Brasil todo, nós temos excelentes centros de transplantes que têm esse mesmo conceito de ter times que se dividem para poder fazer a cobertura do dia todo, todos os dias do ano. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Mas é uma logística extraordinária, né? Porque tem que ter um pessoal de plantão que não pode sair para jantar, que não pode estar no restaurante, né? O cirurgião cardíaco. É cirurgião cardíaco, né? Cirurgião cardíaco. Eu sou cardiologista clínico, né? Eu faço pré e pós-operatório e trato os pacientes desde a insuficiência cardíaca até o pós-transplante, o ajuste dos remédios imunossupressores, que são os remédios para a rejeição. Mas tanto a equipe clínica como cirúrgica, ela fica de sobreaviso. Existem os plantões de sobreaviso. Então, da equipe, quem está preparado naquele dia para ir fazer a captação, que não é o mesmo que faz a cirurgia, porque enquanto um está indo buscar o órgão, o outro está operando o receptor para que haja uma sincronia, né? Está chegando o órgão. Isso é que é genial, né? É logística. Você tem que mobilizar um monte de gente e ajustar isso, sei lá, que nem um piano, né? Afinar isso, né? Transplante é muito logística. E é importante dizer que a gente tem parcerias excelentes. A FAB, nós temos usado muito os aviões da FAB, a Polícia Militar e Civil com os helicópteros, nós temos uns fretamentos de voos com verba da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que nos ajudam quando não tem avião da FAB, para que a gente possa usar aviões fretados. E quando o doador está mais perto, na cidade de São Paulo, num raio até 100 quilômetros, aí nós podemos ir de ambulância, porque esse tempo da isquemia que eu falei é um tempo aceitável que a gente vá com transporte terrestre, né? Mesmo que pegue trânsito. E esse coração, ele vem numa espécie de geladeira, assim? Como é que ele é transportado? É uma solução de cardioplegia, uma solução que protege o coração. Então, ele é envolto nesse líquido, que é uma solução de cardioplegia, numa geladeirinha, a temperatura resfriada, para que quando o cirurgião possa fazer as anastomoses, existe uma preservação desse enxerto, isso para todos os órgãos, né? Para o rim, para o fígado, para o pulmão, é o mesmo raciocínio. Cada órgão tem um tempo de isquemia diferente, mas por coração essas 4, eventualmente 5 horas, mas a gente trabalha no limite de 4, porque é mais chance do sucesso, porque o coração é mais seguro, exatamente. Então, vem com essa solução de cardioplegia para que a gente possa fazer a cirurgia assim que o órgão chegar. E aí vocês comunicam a pessoa que vai ser transplantada, que também deve ser um momento de extrema delicadeza, né? É um momento sempre mágico esse, né? Porque os pacientes estão esperando, sofrendo com uma doença, e a partir do momento que eu dei o exemplo da madrugada, vamos imaginar, 2 da manhã, me avisam que existe um potencial doador. E nesse momento eu tenho que avisar o meu receptor para ele ficar em jejum absoluto. E a partir daí, nós dizemos também que existe todo um checklist que é feito e que a última avaliação, o ponto final, é quando o cirurgião ainda abre o peito do receptor e vê o coração batendo, que ele vai fazer a retirada. Até esse momento, nós podemos abortar o processo. Então, se porventura nós descobrimos que tem alguma doença no receptor ou o coração realmente não está em condições adequadas,
aí nós suspendemos o processo de transplante. Avisamos o nosso receptor também. Mas sempre avisar que chegou um doador é um momento de muita alegria, né? Porque aqueles pacientes estão esperando ansiosamente que esse momento chegasse. Mas também deve ser um momento de muita apreensão, né? Porque, na verdade, é um risco de vida ali, né? Você vai ser trazido à vida, mas você corre o risco de perder a vida. É um momento, nossa, deve ser de uma dramaticidade para a pessoa que vai receber, para todo mundo, para a equipe, para quem vai fazer a cirurgia, mas para quem vai receber, para a família, deve ser pânico, né? É aquele momento que não tem volta, né? Mas eu também digo sempre que quando você decide pelo momento do transplante, você faz duas perguntas e você responde essas perguntas simultaneamente. Se o transplante entra na vida daquela pessoa, com a possibilidade de fazer com que ele viva mais e viva melhor. Então, você responde essas duas questões, porque viver com uma doença, como a insuficiência cardíaca, na fase avançada da doença, é um risco muito grande de mortalidade nesse próximo ano. Então, o transplante hoje ele tem 90% de sucesso. Nós estamos falando de 10% de risco. Ele é maior, claro, que uma ponte de safena, do que uma cirurgia de trocar válvula. Mas, por outro lado, imaginar que uma cirurgia tão complexa como essa, com tantas variáveis, com tantos aspectos relacionados a remédios que vão atuar na rejeição, você está botando um órgão de uma outra pessoa, mesmo assim nós temos 90% de chance de fazer com que essa pessoa volte a viver bem. Então, é um número bastante otimista de resultado. O que mudou daquele transplante dos anos 70, desses 30 anos? Mudou a questão da rejeição, por exemplo, melhorou muito? Os remédios melhoraram, a técnica melhorou. O que melhorou mais? Melhorou o que tudo avançou? isso, Leda. Melhorar tudo... não é muita palavra, é avanço, né? O que avançou mais? Leda, você falou bem. Assim, nós tivemos os transplantes pioneiros na década de 60, no final da década de 60, inclusive aqui no Brasil, o professor Zerbini, ainda vivo, fez os primeiros transplantes. Não existia nem o Instituto do Coração, onde toda a minha formação e onde eu trabalho até hoje, além do Einstein, nos dois hospitais que eu trabalho, naquela época, ainda no Hospital das Clínicas, os primeiros transplantes. Se conhecia a técnica cirúrgica, mas os remédios que nós tínhamos naquele momento para controle de rejeição eram muito ruins. A partir de 1979, aparece um remédio que mudou a história do transplante, que é a ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, a década de 70, basicamente se viu, olha, nós conhecemos como faz a cirurgia, mas nós não temos ainda remédios suficientes para manter o paciente vivo durante um tempo longo. Aí voltou-se a estudar e a descobrir esse remédio, que a partir daí, na década de 80, a retomada dos transplantes. A mudança da técnica também aconteceu nos últimos 15 anos, com uma adaptação da técnica que o Zerbini, o Barnard, na África do Sul faziam, que era a técnica clássica, uma mudança da técnica chamada bicaval. É claro que é um termo muito técnico isso, mas é o tipo das costuras. As costuras eram feitas um pouco diferentes, fazendo com que o coração tivesse um desempenho mais parecido com o coração de uma pessoa que tem aquele coração original. E depois, o controle da rejeição, com a análise hoje que nós temos do sangue, entendendo anticorpos que a pessoa já tem e que nós evitamos quando nós sabemos os anticorpos do doador. Isso chama cross-match. Quando nós cruzamos as informações dos dois, do doador e do receptor, antes de fazer o transplante. Então, nós temos hoje uma previsibilidade se nós estamos diante de uma situação de maior risco de ter uma rejeição, porque eu consigo ter um tempo de cruzar essas informações antes de definir, bater o martelo final do transplante. Então, isso foi um grande avanço também. Não que nós não temos. Porque o transplantado, a pessoa que você vai transplantar, você tem ali seu paciente. Você conhece a situação dele, né? O sangue, o coração, a vida anterior toda, toda a ficha dele, todo o prontuário dele.
E como é que você faz para levantar essas informações sobre o coração que está chegando, que é uma pessoa que você nunca viu antes? É que a partir do momento que está se definindo os critérios de o que é um doador, então isso, claro, que precede o nosso aceite, né? Então tem toda uma estrutura que é montada para avaliação daquele doador, para definição da morte A equipe encefálica. que oferece o coração para você já te dá essas Já me informações, então, dá né? essa informação, porque o sangue já foi testado desse doador e eu tenho a informação do meu receptor no meu laboratório de imunologia. Então, para que todos entendam também, o processo de todo o protocolo para um doador é feito por uma equipe do governo, né? Ou federal, ou normalmente as estaduais. Então, a Central Estadual de Transplante, então, se é um doador que está no estado de São Paulo, a Central Estadual de Transplante é uma equipe que vai, conversa com a família, aplica o termo, define critério de morte encefálica, faz a documentação toda. A partir de tudo isso, que às vezes precede 2, 3 dias, 4 dias antes da definição de que é um doador oficial. E aí nós somos chamados nesse momento. Todo o processo antes. Então, essa avaliação do sangue do doador, ele já foi para uma análise e nós conseguimos cruzar essas informações. Não sei se eu fui claro, se deu para Foi explicar claro. bem. A única coisa que não ficou clara é se o transplantado, no caso, eu vou usar o Faustão de exemplo, porque é um exemplo público, então fica mais fácil para mim e para todo mundo entender. O Faustão só fica sabendo na hora que você já reserva todos esses testes. Ele não Exatamente. participa senão também daria uma ansiedade, ele Não, ficaria ansioso, horrores, né? não. Ele já sabe na hora que tudo já foi feito. Já foi feito e foi oferecido um coração para a equipe. Então, a partir daí eu falo, eu aceito para tal receptor. E a partir daí eu aviso o meu receptor que eu Então, tem estou uma escolha avaliando. do receptor também, né? Exatamente. Eu também não tenho escolha do receptor. Falar, não quero para o João, quero para Maria. Isso não existe. Se eu não quero para João, o órgão volta para a lista e é rodada novamente pelo Sistema Nacional de Transplante. E ele aí vai rodar para outro receptor. Caramba, isso é feito assim com essa... Porque parece tão complexo, né, para a gente. Imagina, volta para a lista, aí começa tudo de novo. Mas é Rodado todo um no computador, processo... tudo no computador, tudo auditado. E as equipes não definem isso, não tem essas escolhas. Nós recebemos o chamado. Então, todo mundo tem, as equipes, o nosso compromisso com os nossos receptores. A partir do momento, o chamado do doador é feito pelas centrais estaduais. Isso funciona em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil. Em Coração, por exemplo, na região norte do país, hoje nós não temos um centro ativo. Fizemos tutoria com o Federal do Amazonas, mas ainda não tem um programa ativo. Na região Nordeste, nós temos centros muito bons. No Ceará, em Pernambuco, por exemplo, Bahia, hoje, o quarto estado da nação, da federação, ainda não tem hoje um programa ativo de transplante cardíaco, fazendo volume grande, né? Está recomeçando agora. Então, nós temos ainda oportunidades, num país continental como o Brasil, de que nós tenhamos centros espalhados pelo Brasil, evitando, por exemplo, que alguém na região norte precise se mudar para São Paulo com a sua família à espera de um transplante, que às vezes demora muito, né? Então, tudo isso a gente tem estimulado que a gente aumente o número de centros habilitados a fazer transplante no país. Principalmente coração, rim e fígado tem muito mais espalhado no Brasil todo. Na verdade, a gente tem muito que evoluir, claro, mas a gente está indo por um caminho bastante próspero, né? Sem dúvida, o Brasil é reconhecido mundialmente, né? Como eu falei, não é o maior programa público de transplante do mundo. É muito democrático e todo mundo tem condição de fazer o seu transplante pelo SUS, né? Então, claro que tem os pacientes que têm direito a hospitais privados, têm os seus seguros de saúde que querem fazer no hospital privado ou podem fazer no hospital privado perfeitamente, mas eles entram no mesmo aspecto dessa fila única. Mas 90% dos transplantes são absolutamente feitos em hospitais públicos, no sistema público, durante todo o tratamento, né? Então, isso faz do Brasil, por exemplo, Leda, na doença de Chagas.
A doença de Chagas é uma doença relacionada a condições socioeconômicas muito ruins. Nós temos milhões de infectados por Chagas na América Latina. E nós temos a maior experiência do mundo em transplante cardíaco numa doença de Chagas. Então, nós estamos fazendo transplante, que é alta tecnologia, por uma doença chamada negligenciada, neglected disease. É uma doença negligenciada. Então, isso é equidade. Isso é equidade. É você poder oferecer o melhor tratamento para todo mundo, inclusive alguém que sofre de uma doença negligenciada, como doença de Chagas. 20% das causas de insuficiência cardíaca no nosso país, ainda hoje, que levam alguém a transplante, é por doença de Chagas. Que loucura isso, e a gente nem fala nisso. Não tem mais, não fala porque não temos mais novos casos. Sim, né? mas também não Quando fala porque a saúde pública brasileira não se preocupa em atacar essa questão. Durante muitos anos tinha a transmissão, que era o bicho barbeiro, né? que era tipo um mosquito que fazia a transmissão. Hoje, desde 2009, não tem mais transmissão vetorial pelo barbeiro no Brasil. Mas nós temos ainda milhões de infectados que moravam em casa de pau a pique, no interior de Minas, no sul da Bahia, na região norte e nordeste. Então, isso é um exemplo que o transplante propicia a essas pessoas essa chance de viver melhor. E não é um problema, Chagas não é um problema só do Brasil. Tem 300 mil chagásicos morando nos Estados Unidos hoje, por imigração da América Latina. Tem 30 mil na Espanha. Então, tem em Bérgamo, por exemplo, uma cidade italiana, que tem uma colônia boliviana imensa, que tem muitos chagásicos. Então, hoje virou um problema global. Né? Então, nós falamos de uma doença que ainda causa insuficiência cardíaca no nosso país. Mas não tem mais casos novos, isso é bom sinal. Que bom que não temos casos novos, mas temos casos no mundo inteiro e muitos, né? Você falou em 300 mil... Infectados, né? Imigração da América Latina. Pode desenvolver ou não, né? Pode desenvolver ou não. Claro. Parte dos pacientes desenvolverão. Quando eu falei que não tem casos novos, não tem casos de transmissão, mas tem aquele, no açaí, no caldo de cana, aí tem alguns casos que a gente ouve relato de ingesta que tem o tripanossoma misturado no açaí, quando não tem um cuidado adequado de armazenamento e de produção. Que loucura. Raros. São raros também. Sim, mas existem. Isso mas, é ainda existe. Mas ainda existe. É a questão da rejeição. Por exemplo, quando é que a pessoa é considerada assim, olha, deu tudo certo na cirurgia, deu tudo certo no pós-cirúrgico, aí o Faustão foi para UTI, para a unidade semi-intensiva, para o quarto e finalmente para casa. Quando é que ele pode, ele paciente, né? Vamos tirar o Faustão aí, ele paciente, ele cumpriu todas essas etapas. Aí o paciente vai ter uma vida, que tipo de vida? É uma vida que vai cuidar do colesterol, uma vida que vai ter exercício físico, uma vida que vida? Não, a vida é uma reabilitação plena, né? A possibilidade de fazer esporte, tem Jogos Olímpicos hoje de pacientes transplantados. Quer dizer, é uma qualidade de vida muito, muito boa. A rejeição sempre será um problema para o paciente transplantado, de modo geral, porque ele vai ter que tomar remédios, os imunossupressores, a vida toda. A partir do 6º mês, e mais especialmente a partir do 1º ano, depois do transplante, a taxa de rejeição cai muito, porque o organismo acaba criando uma certa tolerância, né? Então, os primeiros meses são mais delicados. É claro que os primeiros 15 dias são fundamentais, porque é aquele primeiro contato. Então, existem as rejeições agudas e hiperagudas, que são essas rejeições mais graves, que são naquele momento em que o corpo do receptor recebe aquele órgão de uma outra pessoa, com a genética totalmente diferente, que tem a compatibilidade do tipo sanguíneo. Mas vencendo essa fase inicial, já é um alento bom. As outras rejeições que podem aparecer, elas são mais administráveis hoje do ponto de vista de remédio. As hiperagudas, naquele momento inicial, são muito graves, né? Que levam à disfunção, falência do enxerto,
por vezes você precisa fazer um retransplante de urgência, e cada vez a gente vê menos porque nós temos aquelas informações que eu comentei, Leda, que são as informações imunológicas que a gente consegue cruzar e até evitar um receptor e um doador naquelas condições. Mas aí a pessoa vai evoluindo, as pessoas que ele pode receber visita só de máscara, como é que funciona isso? Também são fases. Porque no Covid a gente aprendeu aquelas roupas, né? O dentista fez uma roupa, parecia o super-homem, para tratar as pessoas, os médicos, máscaras, luvas, as enfermeiras e tal. É mais ou menos assim? Tem que ter uns cuidados assim ou não? No começo, mais por conta da máscara, né? Por evitar ter contato com pessoas que estão gripadas, que estão com alguma infecção, porque no começo do transplante as doses dos remédios são muito mais altas. Conforme vai passando o tempo, no primeiro mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos reduzindo e a partir daí não há necessidade do uso de máscara em ambientes sociais, de sair. Claro, alguém vai pegar um metrô na hora do rush, vai ter que usar máscara. Talvez todos nós devêssemos né, ter esse hábito, como tem nos países orientais, né, Japão, China, Coreia. Já usam, né? Eles já usam frequentemente nesses momentos de contato, mas tirando esses momentos de rush, de aglomeração, é uma vida muito, muito normal de trabalho. Os pacientes frequentam o ambiente de trabalho sem nenhuma restrição, fazem esporte. E hoje nós temos, inclusive, triatletas, né, que vão para Jogos Olímpicos de transplantados, com grande desempenho. Então, é esporte de competição. Né? Claro que vai precisar de um treinamento. Tem Jogos Olímpicos. Inclusive, a Paty Fonseca, que foi uma triatleta, que foi medalhista de prata, uma brasileira. Nós tivemos uma delegação brasileira grande, acho que foram quase 30 brasileiros que foram, mas estão mostrando que é possível também, dentro de um treinamento, não que a gente estimule que os pacientes sejam atletas, não precisa disso, mas o paciente que ele quer voltar a trabalhar, quer ter o convívio social, fazer o esporte habitual. E você falou, vai precisar cuidar do colesterol também, vai precisar cuidar da pressão, vai cuidar da diabetes. Você troca o coração, mas o resto você tem que cuidar. Se você tinha diabetes antes... exatamente. Se você tem diabetes, vai ficar diabético, continuar diabético, né? Então, se era corintiano, continua corintiano também não muda. Se for Flamengo, isso, né? Continua Flamengo. Eu sou santista, melhor não parar de falar de futebol. Agora, a pessoa continua, a pessoa não precisa ser triatleta, mas tem que se cuidar mais. A pessoa deve, por si mesma, não é possível que uma pessoa faça um transplante e depois de um ano acenda um cigarro. Quer dizer, claro que não deve, isso não deve acontecer com ninguém. Ninguém deve fumar. Não estou dizendo que deve fumar, mas estou dizendo a pessoa não vai correr esse risco, né? De fazer uma grande responsabilidade, né? Depois de tudo isso, jogar fora todos os benefícios, né? De ter conseguido chegar a um doador, ter tido uma família que, né, novamente um tributo aí às famílias que decidem doar no momento de perda de um ente querido, numa morte frequentemente inesperada, doloroso, né? Claro, né? Doloroso e tal, e você tem todo o processo de doação e a pessoa recebe, na verdade, uma dádiva, né, de um órgão doado e não se cuidar a partir de então, acho que não faz o menor sentido. Por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar, que é fundamental em transplante. Então, nós temos um psicólogo, assistente social, o enfermeiro, o nutricionista, o educador físico. Então, é um time que adota aquele paciente e que vai conversando durante toda a preparação e que vai discutindo aderência a tratamento. Nós discutimos, inclusive, nas condições de moradia. Tem pacientes que, eventualmente, você vai fazer um transplante e não tem as condições mínimas de moradia, uma água encanada, um saneamento básico mínimo. Então, essas coisas são vistas nesse contexto, senão a pessoa toma remédios tão fortes, a primeira diarreia, a primeira infecção acaba falecendo porque não tem a menor condição de higiene mínima. Então, todos esses aspectos são levados em consideração, né? Fora que a gente é um país que tem uma dificuldade com isso, né? Com o saneamento básico ainda, né? Sem dúvida. Grande parte
da população. Exatamente. Agora, você falou no diabético, aí me lembrei do seguinte, o diabético pode fazer transplante? Quem não pode fazer transplante? Alguma doença é impeditiva? Tipo diabetes, tipo pressão alta? Não, diabetes, pressão, não tem problema. Câncer, sim. Câncer em atividade, uma infecção em atividade. Então, se você está em um processo infeccioso que não está controlado, fazer o transplante porque você toma remédios que vão deixar a tua imunidade muito baixa. Aí você morre de septicemia. Se você tem um câncer em atividade, os imunossupressores, como diminuem as defesas, fazem com que o câncer cresça muito rápido e tome conta do corpo. Então, ter doença neoplásica, dei 2 exemplos aqui clássicos. Ou quando existem outras doenças no organismo que fazem com que o transplante possa se tornar inviável. Então, alterações do sangue que não coagulam, ou você vai trocar um coração, mas o paciente tem uma doença no fígado que é muito grave, então você vai ter que provavelmente fazer um transplante no fígado também, ou ver se o fígado tem solução antes de fazer um transplante. Então, se buscam doenças infecciosas, neoplasias, tem a questão cognitiva, tem a questão de aderência, questões psicológicas, emocionais. Eu vou fazer o transplante que o paciente tem que tomar imunossupressor todo dia, a vida toda, e o paciente não se cuida, não toma remédio, a sua história de tratar pressão alta foi errada, nunca tomou nada, diabetes totalmente descontrolado, então isso é levado em consideração também. O paciente precisa ter uma aderência, uma adesão ao tratamento muito boa, né? É um compromisso dele também com a equipe. É um compromisso, é isso, é um compromisso. Né? Tem que ter uma disciplina, né? Exato. É o mínimo. Então, também, isso tudo é visto até que, na nossa reunião final, nós temos sempre a posição médica, da equipe clínica, da equipe cirúrgica, da equipe multidisciplinar, que define que está pronto, o receptor está pronto para entrar na fila e ser transplantado. E as pessoas que são transplantadas, elas, de modo geral, têm fé? Fé é muito interessante. Porque na hora do aperto a gente reza. A religiosidade aflora muito em relação ao transplante, né? Porque você depende de um ato de amor, que é um ato de uma total compaixão, ato de amor mesmo, de cidadania, para que a história de vida de 2 famílias se cruzam no momento do transplante, tem do doador e do receptor, que também devem se afastar a partir do transplante. Isso é outra coisa que, se você quiser, a gente pode discutir também, Leda. Mas isso faz com que as pessoas esperem o transplante a qualquer momento e são muito esse lado espiritual, de acreditar, de rezar. E outra coisa que eu falo também, porque os pacientes às vezes estão esperando muito, de 30 anos que eu trabalho nessa área, por vezes o paciente fala assim, puxa, eu estou muito angustiado hoje, porque será que eu preciso torcer para alguém morrer? Meu órgão vai chegar? Eu falei, não é, você não está torcendo para ninguém. Você está torcendo para você voltar a viver bem. A história de vida das 2 famílias vão se cruzar no seu transplante. Você não precipitou nada. Aconteceu uma fatalidade, aquela família vai doar. A partir daí, é a tua história que recomeça. Então, você não está torcendo. Você está torcendo para que você chegue ao teu órgão naquele momento para você voltar a viver e a partir daí também que as famílias sigam caminhos opostos, né? As famílias não devem se misturar a partir daí, né? Não, assim, nós como transplantadores temos essa máxima de que o anonimato é muito importante. O doar é um ato de amor extremo e a partir dali, essa família precisa também ter o seu tempo de sedimentar seu luto e essa família que recebe, a partir daí, voltar a viver. Então, quando existe uma doação, o órgão ele passa a ser do Estado, né? Então, o órgão é doado ao Estado e o Estado disponibiliza aquele órgão para aquele paciente especificamente. Então, a partir daí, a pessoa recebe aquele órgão e é a vida dele que tem que seguir, daquele paciente que deve seguir, né? E evitar também esse contato de famílias, porque às vezes acaba acontecendo. Com pessoas anônimas fica mais fácil, né? Exatamente. Com a notoriedade tão grande, às vezes todo mundo em cima, às vezes escapa. Mas a gente estimula que mesmo assim, que
que as pessoas tenham as suas vidas a partir daí separados no anonimato. Esse é o ideal, é o que a gente preconiza como equipes transplantadoras. Agora, o que a gente deve fazer para... Porque quantos transplantes... A gente tem números, quantos transplantes de coração se faz no Brasil por ano, por exemplo? Nós fazemos mais ou menos 400 transplantes cardíacos por ano. Existe uma estimativa que nós Brasil ou nós, São Paulo? Brasil. São Paulo faz quase metade dos transplantes do país, né? Quase metade. Pela técnica, pelo tamanho da cidade. São mais centros, inclusive o interior de São Paulo tem centros muito atuantes em transplante. E existe um número da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos que a nossa demanda para fazer transplante no país seria de 1.200 transplantes por ano. Então, esse é o número de pacientes que são portadores de uma insuficiência cardíaca que chega numa fase avançada de doença, necessitando transplante. Então, nós estamos falando aí de 800 pacientes que não estão sendo transplantados no país por inúmeros motivos. Ou porque não foram encaminhados para centros de transplante, ou porque quem está cuidando desses pacientes não identificou que esses pacientes são graves o suficiente para a necessidade de transplante, ou que acabam falecendo esperando o transplante. Então nós temos ainda... pela pobreza, né? Porque às vezes a pessoa não tem condição de se deslocar. Exato, condição de deslocar, é isso aí, exatamente. Fala, puxa, está lá numa região, está no Pará, imaginar que vai ter que se mudar para São Paulo e toda a logística para ter um acompanhante, claro, ninguém vem sozinho, e que tem uma família que vai largar seu trabalho, que é o cuidador daquela família. Então tudo isso pesa muito, né? Então, nós temos uma missão ainda de aumentar o número de transplantes no país, aumentar o número de aceites de família. Por que a gente deveria fazer isso? Por campanha? Porque a gente já fez campanha assim. Eu me lembro até de ter, porque eu estou em tantos anos também de entrevista, que eu me lembro de ter feito uma entrevista com alguém que fez uma lei que era obrigado a doar, que estava escrito na carteira e que não funcionou. Não funcionou. Porque uma coisa que é obrigada não funciona, né? Exatamente. Uma coisa que tem que vir da empatia, da cultura, da criação, da construção dessa cultura. Exatamente, a construção da cultura. Esse foi o termo correto, que é o que acontece na Espanha. A Espanha é campeã mundial de doação. É uma população que tem isso, discute isso desde a escola, acredita piamente no sistema de captação, no sistema de doação, no todo o processo. O que evidentemente a gente tem que, quando era a doação presumida, que era esse termo dessa lei da doação presumida, foi ruim. Não é a nossa cultura ser obrigado a nada. Por outro lado, quando tiveram algumas novelas, muitos anos atrás, quando eu estava no começo da minha carreira, inclusive a matriz, a Cristiana Oliveira, gravou lá dentro do INCOR, ela era Paloma, que tinha recebido um transplante, gravou dentro do Hospital das Clínicas. Naquele momento foi um boom de transplantes, estou falando há 25 anos, quase 30 anos atrás, quando eu estava começando na área de transplante. Agora, claro, com a situação do Fausto, a expectativa é que a gente possa realmente discutir e a gente conversa com o Ministério da Saúde, com a Central Estadual, com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, os seus respectivos representantes, como os líderes dessas entidades hoje oficiais, nunca falaram tanto para a imprensa sobre transplante como nessas 2-3 semanas. Ele falou, né? A mulher dos filhos. Uma missão de encampar isso como uma missão de vida e poder discutir doação de órgãos, discutir melhorias para o sistema de captação e assim por diante. Acho que é isso acho que é um momento muito importante para que a gente cresça mais ainda em transplante no país, trazendo essa transparência de como é feito todo o processo envolvido no transplante, das pessoas, os critérios que são usados, critérios técnicos, o Ministério da Saúde na coordenação de tudo, com o Sistema Nacional de Transplantes, e crescer mais o número de transplantes, porque nós temos muitos pacientes esperando, 50, 60 mil brasileiros em fila, esperando um transplante. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto
Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Mas é muito importante também que essa fila ou essa lista, seja lá que nome tenha, seja dada a ela uma transparência. Porque no Brasil, a gente, por razões até que a gente tem uma certa razão, a gente duvida de tudo, né? A gente duvida da honestidade, da distribuição, das ONGs, da distribuição de não sei o quê. A gente duvida, porque a gente tem um monte de exemplo ruim. Então, acho que a divulgação do exemplo bom, né, de dizer, olha, tem uma transparência sim, olha, o SUS faz sim, olha, entendeu? Deixar isso, porque mesmo no caso do Faustão, muita gente na internet duvidou. Ah, porque ele tem dinheiro, ah, porque ele é rico, ah, porque ele é o Faustão. Então, isso tem que ser também a construção, né? É a construção de, olha, a lista é democrática sim, é honesta sim, não é? Não, Isso Leda, tem que isso ser então, bastante divulgado para que também fortaleça essa doação, né? você está certíssimo e todos nós transplantadores falamos a mesma coisa, né? Falando do transplantador dessa comunidade hoje que trabalha com transplantes no país, equipes de rim, de fígado, de córnea, de pulmão, né, de medula e de tecido, né, de pele. Nós temos transplante de pele para grandes queimados e assim por diante. Quer dizer, a gente discute isso sempre, né? Então, é que por vezes não existe o espaço para que a gente possa discutir abertamente e mostrar como todo o processo é feito, todo o processo auditado, auditado pelas outras equipes, auditado pelo... Quando existe um critério de priorização, todos os prontuários são auditados, então é um processo realmente... E é totalmente... Você não tem informação até você ser notificado de que aquele doador, dentro do match dos órgãos públicos, foi feito para que tal receptor. Então, é realmente... como com alguns programas públicos que nós devemos tirar o chapéu. Acho que o programa de AIDS do Ministério É é outro. espetacular. Nós temos o programa de vacinas também, o de hepatites, muito, muito bom. Então, nós temos programas públicos que o SUS, né, a gente fala do SUS, o SUS ele é universal, oferece o tratamento desde da prevenção até a alta complexidade. Claro que está subfinanciado, não tem dúvida. Nós precisaríamos ter mais investimento, a medicina está mais cara, né? Hoje nós temos equipamentos, a busca de todo um tratamento, que a velocidade das informações e de aquisição de conhecimento ela é muito, muito grande, mas não dá para não dizer que a gente tem o SUS hoje. Na pandemia nós vimos, né, a importância do SUS, a importância de ter um sistema público como nós temos no país. Então, e o transplante está inserido dentro desse sistema público. Acho que a gente tem que aproveitar esse transplante, essa visibilidade desse transplante para fortalecer o programa de doação e, por tabela, o próprio programa de transplante. E a sua entrevista, acho que colaborou muito para isso, tirou as minhas dúvidas e espero que tenha tirado dúvidas de todos que nos assistiram aqui e que vão nos assistir no YouTube, para onde essa entrevista irá. Eu te agradeço muito a generosidade do tempo, da disposição, da disposição de falar, sabe? Falar tão francamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leda, por falar para você. Eu sei que tem milhões de seguidores e você é muito respeitada como jornalista. Então, você abrir esse espaço para a gente discutir esse transplante, eu também te agradeço muito. E em nome todo o meu time, de todos os transplantadores mesmo, do espaço que você abriu, espero ter esclarecido e continuo à disposição para falar e que a gente cresça cada vez mais os transplantes no país. Com Obrigado. certeza. Viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fico grata mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias
ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.